Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de apologética. O nosso tema de hoje é a existência de Deus. De acordo com esse tema, a gente vai abordar aqui alguns argumentos construtivos sobre a ideia da existência de Deus, os contra-argumentos também. Esse tema ele é de suma importância, para que o cristão possa compreender as ideias, e os argumentos que envolvem esse tema sobre a existência de Deus. Então, aparentemente, seja até fácil construir um argumento sobre a existência de Deus, mas a gente percebe que não é tão fácil assim. Nós sabemos que, baseado na Escritura Sagrada, o Deus que nós cremos, o Deus dos cristãos, é o autor da vida, não somente da vida humana, mas de tudo aquilo que tem vida, seja ela animal, bacteriana, e etc. E nós sabemos que, baseado nessa vida que existe, seja ela humana, ou animal, ou vegetal, se constrói um argumento, baseado nessas evidências sobre a existência de Deus. Mas o que são esses argumentos? Esses argumentos, eles são, na realidade, uma tentativa do homem crente, do homem que crê na existência desse Deus, de mostrar que existe algo além do mundo físico. O mundo físico é esse que nós conseguimos ver, perceber e sentir. Então, existem 3 formas de defender aí a existência de Deus, a existência de um Deus que é criador de todas as coisas. São elas, a priori, a priori é um tipo de abordagem. Então, o que é que essa abordagem ela nos diz? Ela nos diz que Deus é perfeito e também afirma que ele não exista algo inconcebível, ou seja, é impossível não existir algo tão perfeito que é Deus. Essa abordagem ela é muito enfática nesse argumento. Então, a pessoa que trouxe essa abordagem aí foi um cara chamado Anselmo. Ele disse o seguinte: ninguém que entenda o que Deus é poderá pensar que Deus não existe. Então, ele vai trazer até um Salmo 14, por exemplo, versículo de número 1, onde esse salmo vai afirmar que aquele que diz que Deus não existe é louco, é insensato. Ou seja, a partir daquilo que você vê, se observa, vai ser inconcebível o indivíduo dizer que não exista Deus. Então, essa abordagem ela é muito interessante por causa disso. Isso a gente encontra também o apóstolo Paulo falando sobre essa abordagem. A outra abordagem, que é a posteriori, o que é que ela vai nos dizer? Ela vai nos apresentar aí evidências do mundo que nós vemos, que são possíveis à sua observação, ou seja, as evidências lançadas por essa abordagem é aquilo que os olhos humanos conseguem alcançar. Ou seja, tudo aquilo que está na nossa vista, e afirma que Deus é necessário. Então, essa abordagem vai dizer que Deus é necessário para quê? Para explicar certas particularidades que existem no cosmos. Então, aquilo que se vê, aquilo que se observa, e que o ser humano não consegue dar uma resposta, a não ser que é Deus que está por trás daquilo, é justamente o que essa abordagem vai nos trazer. E nessa abordagem, ela traz alguns argumentos apologéticos. O primeiro argumento apologético que essa abordagem traz é o argumento cosmológico. É importante que você entenda a expressão cosmo. A expressão cosmo é uma referência ao mundo, aquilo que nós chamamos de planeta, é a visão de mundo. Também pode se relacionar ao universo, aquilo que está lá fora. Então, esse argumento ele propõe o quê? A observação da causa do movimento. Nós sabemos que tudo se movimenta.
O ser humano se movimenta, a própria vida é um movimento, né? Nós sabemos que dentro do corpo humano, dentro do corpo animal, dentro do corpo do vegetal, existem células, bactérias, tudo fazendo que o corpo venha se movimentar. O próprio planeta, ele faz movimento de rotação, faz movimento de translação. Lá fora, nós encontramos outros planetas também fazendo os seus movimentos, né? O próprio universo, ele está em movimento. O Sol, como a gente pensa que ele não se movimenta, mas ele se movimenta. Só que o seu movimento é tão pequeno que a gente não consegue perceber. Então, esse argumento mostra que tudo está em movimento. E esse movimento, ele foi causado. Existe uma causa para esse movimento acontecer, seja no corpo humano, seja no planeta, seja no universo. Qual é a causa desse movimento? Então a gente vai observar que esse argumento aí, que é o argumento cosmológico, ele não é algo novo, né? Ele é bem antigo. Quem propôs esse argumento foi o filósofo Platão e Aristóteles, né? Eles observaram, naquela época, sem nenhum aparato tecnológico, mas eles observaram que tudo está em movimento, né? Tudo aqui dentro e tudo lá fora. E eles se questionaram, né? Eles, como bons filósofos, eles questionaram o que causa esse movimento, né? E é a partir daí que vai surgir uma apologética, né? Ou uma apologia da existência de Deus baseado no movimento que existe. Então, esse argumento aí é o seguinte: partindo da ideia de que o repouso é natural e que o movimento não é, eles chegaram aqui à pessoa de Deus. Então, esses filósofos aí do passado, eles observaram que tudo se move, e se move há uma causa. E eles chegaram à conclusão: essa causa é Deus, né? Por quê? Eles chamaram o causador do movimento de primeiro motor, que foi algo necessário para gerar o movimento, né? Nós sabemos que, vamos dar o exemplo aqui de um carro, de uma moto, né? Eles são objetos motorizados, mas que para ele se movimentar, alguém tem que dar a partida, tem que ligar eles. Então, tudo aquilo que se movimenta, em algum momento, ele foi dado uma partida nesse objeto, ou nesse ser, para que ocasionasse o movimento. Então, nós temos aí uma figura, por exemplo, do planeta fazendo a sua rotação aí ao redor do Sol. Mas se questiona. Ele está se movimentando. Muito bem. O que faz ele se movimentar? Qual é a causa do movimento dele? É a gravidade. Então, a gravidade faz com que ele se movimente. Mas da onde que surgiu a gravidade, né? O que foi que impulsionou a gravidade a trazer uma força sobre o planeta para que ele fosse empurrado para ao redor do Sol? Então, é a partir daí que nota-se que há um princípio motor que dá movimento a todas as coisas. Esse princípio motor, os filósofos vão chamar aí no passado de Deus. Então, vemos aí a pessoa de Tomás de Aquino, ele vai se aproximar aí dessa mesma visão, né, para enfatizar que tudo que se move tem que ser movido por outra coisa. E é verdade, né? Até chegar ao primeiro motor, que é Deus. Então, Deus, que foi aquele que deu a partida, né? Foi ele que deu a partida para que tudo isso viesse a ter um movimento, né? Esse argumento é muito interessante. O outro argumento que nós temos é o argumento do design, né? Esse argumento aí é muito antigo, ele não é novo, é um argumento que traz aí uma fala sobre a existência de Deus.
partido de alguns princípios, né? Atualmente esse argumento aí ele é chamado de design inteligente, né? Design, a ideia de desenho, né? Todas as figuras que nós vemos, a figura humana, a figura animal, a figura vegetal, o planeta, o universo, né? Os elementos estelares, tudo isso são figuras, né? São desenhos, porém inteligentes. Por que inteligentes? Porque nós encontramos neles sinais de inteligência. Por isso que hoje o argumento do design ele é chamado de design inteligente. O ser humano, por exemplo, é uma figura inteligente, porque se olha para ele e vê que um corpo humano é totalmente organizado, né? Tudo em seu devido lugar, todos os órgãos funcionando com um objetivo. Então, nota-se aí que nessa figura humana, por exemplo, existe um criador por trás daquilo, porque só alguém inteligente pode dar origem a algo inteligente, né? Isso aí é fato, né? Então, essa corrente aí do design inteligente, ela propõe que, se tudo que há no cosmos tem sinais de inteligência, então é porque alguém inteligente criou. Quem é esse alguém inteligente? É Deus. Então, a gente vai ver que uma fala de Voltaire, né? Voltaire ele trouxe um argumento muito interessante, né? Para exemplificar aí a ideia do design inteligente. Ele disse o seguinte: se o relógio prova a existência do relojoeiro, mas o universo não prova a existência de um grande arquiteto, só me resta consentir que me chame de tolo. Então, essa figura intelectual aí, ele vai dar o exemplo de um relógio. Essa imagem do relógio que você está vendo aí, se movimentando, é para você ter uma ideia de quão complexo, quão difícil é dentro de um relógio. Vimos aí todo um aparato para ele se movimentar, pequenas peças, bem complicadas, né? Então, você sabe quem foi que criou esse relógio? Você não sabe. Mas, por meio da complexidade que há nesse objeto, jamais você vai dizer que isso simplesmente apareceu. Não, você vai propor que alguém criou esse objeto pelo grau de complexidade. E o grau de complexidade nos mostra o quê? Um sinal de inteligência. Então, alguém inteligente construiu essa pequena máquina. Então, esse argumento do Voltaire está totalmente correto, né? A gente poderia trazer diversos exemplos na natureza, né? E também até fora do planeta para exemplificar esse argumento. Hoje, esse argumento é um dos mais fortes que tem para mostrar ou provar, né, que há um Deus supremo, criador de todas as coisas. É possível ver sinais também de inteligência em tudo, né? Como eu falei anteriormente, mas simples e até dos mais complexos. Então, a gente vê sinais de inteligência nas coisas simples e nas mais complexas. Complexas, ou seja, aquelas mais complicadas, né? Então, temos como exemplo aí o sistema solar, né? Quando o sistema solar é observado, conclui-se que ele só pode ter sido projetado. Então, quando se observa o sistema solar, onde tem uma estrela, um sol, onde todos os astros menores estão ao seu redor girando, a gente percebe que isso é um projeto. E nesse projeto percebe-se a inteligência incutida nela. A partir de então, você vai levar a crer ou acreditar que só pode ter sido um ser muito inteligente, supremo, soberano, que o fez, né? Então, isso é questão de lógica, né? Então, o que é que a gente observa no sistema solar? A gente observa no sistema solar que para que haja vida na Terra, tem que ter o seguinte: o planeta Terra ele tem que estar dentro desses padrões. Ele tem que ter o tamanho apropriado, e ele tem.
ele tem que fazer a rota adequada ao redor do Sol. E ele faz. Se ele fizer uma rota diferente, não tem como ter vida na Terra. A distância desse planeta Terra em relação ao Sol tem que ser uma distância correta. Se for menor, não tem condição de ter vida. Se for maior, também não tem condição de ter vida. Ou seja, se o planeta estiver um pouco distante do Sol, não pode ter vida porque vai ficar muito frio o planeta. Se ele ficar um pouco mais próximo do Sol, também não tem como ter vida, porque vai queimar tudo. Então, ele está na distância correta, né? O planeta ele também tem uma inclinação, né? O planeta Terra ele tem uma inclinação, e essa inclinação ela é certa, e ela tem um objetivo. As estações do ano, olha só, né? E também tem um equilíbrio aí também bem preciso de terra, quantitativo de terra o suficiente e o quantitativo de água o suficiente para que na Terra tenha vida. Outra coisa interessante, a Terra tem uma temperatura adequada para se manter a vida nela. Então, quando se observa no sistema solar um planeta dessa natureza, todo projetado para que haja vida, então, qual é a conclusão que você vai chegar? A conclusão é, isso só pode ter sido feito por alguém. Alguém projetou isso, alguém construiu isso, alguém criou isso. Aí a teologia vai entrar, dizendo que esse projetista, esse arquiteto, esse criador, é o que a Bíblia chama de Deus. Então, vimos aí que o argumento do design, ele não é um argumento fraco, é um argumento forte, porque ele trabalha com evidências científicas, né? Casando aí com as verdades bíblicas da palavra de Deus. Outra coisa interessante, né? Um outro exemplo que nós temos é o DNA. A gente encontra sinais de inteligência no DNA, né? Então, o DNA funciona como uma espécie de livro, né? Ele armazena todas as informações necessárias ali para o desenvolvimento daquele ser vivo, seja um ser vivo humano, seja um animal, todos têm DNA, né? E esse DNA, ele tem essa função. Então, ele funciona como uma espécie de livro. Toda a informação necessária para o desenvolvimento do corpo daquele ser vivo, né? No nosso caso aqui, o corpo humano, está dentro dele. Então, o que é que ele nos informa, né? Uma dessas informações é a cor da pele. Antes mesmo do corpo ser formado, no DNA do embrião, já está dizendo qual vai ser a cor da pele dele, a cor dos olhos dele, a cor do cabelo dele, e a fisiologia do corpo, né? Quantos braços, quantos órgãos no seu corpo e assim por diante. Está tudo nesse DNA armazenado. Todo o desenvolvimento desse ser vivo vai obedecer rigorosamente, né, as informações que está no DNA. Isso é incrível. Então, olhamos para o DNA e nós percebemos um sinal de inteligência ali. Então, só alguém inteligente para criar algo tão inteligente como o DNA. Então, de acordo com a compreensão aí sobre DNA, é possível defender a teoria de que o mesmo é fruto de uma mera evolução? De forma nenhuma, né? Pela complexidade que há no DNA, jamais vamos identificá-lo como fruto de uma evolução, né? Então, uma pessoa não tendenciosa jamais verá o DNA, que é algo tão complexo, tão complicado, né, tão difícil de compreender, como um fruto aí de um processo evolutivo, mas como algo criado por alguém, que a teologia vai chamar de Deus. Inclusive, nós temos algo interessante aí sobre o DNA na Bíblia Sagrada, né? Então, o que é que a gente vai ver? No Salmo 139, por exemplo, versículo de número 16, nós iremos entender que o salmista está falando justamente, né,
desse DNA hoje conhecido, que na época não era conhecido. Então vamos ver aí o que é que o Salmo diz, né? Segundo aí a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia ou existia. Então, o que é que a gente observa aí? Nós observamos aí na primeira parte do versículo, né, que termina na palavra informe, o que é que nós observamos? Que o salmista aí está dizendo que os olhos do Senhor havia visto o corpo dele ainda informe, ou seja, o corpo dele não estava formado, mas Deus já estava vendo o corpo dele. Na segunda parte do versículo, diz que toda a formação do corpo dele, que ainda não existia esse corpo, era só um embrião, já estava escrita no livro de Deus. Olha só, a revelação aí. Que livro é esse? A terceira parte do texto vai dizer, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, observa-se aí que o salmista está dizendo, que ele está falando aí da formação do seu corpo, né? Ele está dizendo, nos informando, que o corpo humano, da forma que ele já está registrado no livro de Deus para ser, né? Esse livro de Deus, ele é utilizado, essa expressão livro, na época do salmista, por quê? Porque, primeiro, a palavra DNA é algo muito novo, né? E nos dias de Davi, ou nos dias da era dos reis de Israel, até a era de Jesus também, né? Dos apóstolos, né? Tudo era registrado em quê? Em livros. O único objeto para resistir a alguma coisa, para ficar na história, eram os livros. Por isso ele vai utilizar a expressão livros. Então perceba aí que o salmista está falando que da formação do seu corpo, que antes de ser formado já estava escrito nesse livro aí. Todas as informações de como seria o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, qual seria aí a cor da pele dele, qual seria aí a cor dos olhos dele, a cor do cabelo dele, quantos braços ele ia ter, quantos membros inferiores ele ia ter, quantos órgãos ele ia ter, se ele ia ser saudável ou não, já estava escrito aí nesse livro de Deus, né? Então, que livro de Deus é esse que traz informações fisiológicas de uma vida ainda sem corpo, né? Bom, com a descoberta aí do famoso DNA, hoje nós sabemos que o livro de Deus, do Salmo 139, versículo 16, é o que nós chamamos hoje de DNA, que ele justamente ele se compara a um livro porque nele traz todas as informações do futuro corpo que ainda vai se desenvolver. Isso é muito interessante. Então, aqueles que discordam aí do argumento cosmológico, né, de que tudo surgiu ocasionado por Deus, eles questionam o seguinte: se Deus criou o universo, então quem criou Deus? Olha só o argumento, né? Se tudo teve uma causa, então Deus teve uma causa. Então, aqueles que discordam, né, do argumento criacionista, né, principalmente dos argumentos que foram citados há pouco, que geralmente são ateus, né, eles justamente são costumeiros a fazer essas duas perguntas. Então, se tudo que existe, né, foi criado, então essa pessoa que criou, quem criou ele, né? Outra coisa, se tudo teve uma causa, se o planeta ele é fruto de uma causa, se o universo é fruto de uma causa, se o movimento que existe em toda a vida planetária é fruto de uma causa, então
Deus que existe, ou possivelmente que exista, quem causou a existência dele, né? Então, são argumentos ateístas que é muito comum. Então, o argumento apologético, ele diz que Deus é incriado. O que é um Deus incriado? Deus incriado é um Deus que nunca foi criado. Ou seja, nada trouxe a causa da sua existência. Ele sempre esteve lá. Inclusive, a palavra Deus significa autoexistente. Então, a palavra Deus, elas têm esse sentido. Algo que sempre existiu, que não tem começo e não tem fim, né? Então, esse é o argumento que, ora, nós utilizamos, né, para desfazer esses dois questionamentos ateístas aí. Então, alguns críticos da teologia, como Romer, o Kant, eles demonstraram uma afeição pelo argumento do design. O argumento do design inteligente, ele é tão forte que no passado, né, algumas figuras aí intelectuais que até discordavam, né, dos argumentos que existiam sobre a existência de Deus, até que apoiaram esse argumento. Hoje nós temos esse argumento como argumento mais forte para se combater aí, o ateísmo, né? Vamos ver o que é que eles disseram. Kant disse assim: essa prova merecerá sempre ser tratada com respeito. Olha só, a prova que ele está falando é o argumento do design, né? É a mais antiga, a mais clara e a mais conforme à razão humana. Então, só para você ter uma ideia como o argumento do design inteligente, ele é muito forte. Mesmo com os argumentos teístas bem convincentes, né, apresentados, muitos intelectuais rejeitam as provas apresentadas. Então, apesar da rejeição das provas naturais que são apresentadas aí pelos argumentos anteriores, o apóstolo Paulo enfatiza essas provas. Então, o próprio argumento que é utilizado pelo design, né, o design inteligente, ou por aqueles que defendem o design inteligente, o argumento deles é um argumento também apresentado no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Paulo disse assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Olha só, Deus manifestou as pessoas, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que aquilo que se vê é uma prova de que Deus existe. Esse argumento é um argumento do design, da visão cosmológica, né? Onde as coisas que nos rodeiam, elas têm sinais de inteligência, mostrando que alguém inteligente criou tudo aquilo que aí está, que a Escritura vai chamar de Deus. Então, aqui, né, a gente observa aí o tamanho, né, a força que tem esse argumento do design. Ele é muito interessante, vale a pena se estudar mais, né? Então, inclusive eu te aconselho, você que assistiu essa aula, a buscar um pouco mais sobre o design inteligente. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.